Começando mais um Entendo Nada. É o número 1, porque o passado foi o número 0 e não teve um anterior, então é o 0, 1 e sei lá qual que vai ser o próximo, porque eu não entendo mais nada dessa numeração. Enfim, o programa de hoje vamos tratar sobre o tema tarifas e calor humano no busão. Eita, não, calor humano, aquela coisa bonita, 39 graus lá fora e você dentro do busão com 30 nego atrás de você. Eu curto pra caramba. Ah, eu imagino, você é o cara que eu sei que eu nem transpiro, sabe? Não, imagina, aquela sovaco, aquela coisa molhada no sovaco. Mas não era pra eu falar porque eu não fui apresentado. Calma, eu tô me intrometendo aqui, não tem problema, aqui ninguém entende nada, não tem problema. Aqui é bagunça. Ninguém entende nada. Mas já que você falou, primeiro, meu nome é Luiz Rossi, claro, você tem que saber quem sou eu, para eu poder apresentar ele. Ah, ele de novo, mas como não? O rapaz dos braços fortes. Ai, meu Deus. Dos braços fortes, o cara que quando segura o ferro do busão, meu amigo, ele quase entorta aquilo. Ele, Flávio Santos. Bem, olha, esse negócio de entortar o ferro pra mim é um grave problema, viu? Porque tem empresa pedindo indenização pra mim. Os outros ferros que eu já entortei por aí. Você viu que eu acredito no que o Luiz fala, né? Eu levo a sério, né? Então, boa noite, galera. A gente vai falar de um tema aqui muito palpitante, muito pululante. A gente tá no calor aí, a gente tá aqui na Paulista, agora na Casper Libero. A gente passou por um termômetro ali, eu vi 34 graus o termômetro. E nada melhor do que falar de ônibus, trem, metrô. Então, eu sei que vocês gostam de ficar tudo juntinho no transporte. E a gente vai falar disso pra vocês. Olha que legal. Pois é, cara. E antes disso, antes de a gente entrar no tema, eu preciso mandar uns salves. Ah, lá, velho. Mandar um salve pra ele. Espaço rap agora. Não, espaço rap. Aquele cara que tá fechado num lugar, numa jaulinha lá apertado. Ah, coitado. Cheio de balaústre lá pra ele segurar e falar, me solta. Ele quase foi solto ontem. Nosso ouvinte número 1 que é o Lula, claro. Ele tem tempo pra ouvir. Ele tá ouvindo mais podcast lá do que... Nossa, minha nossa. Mas tem outro cara que tem outro salve. Tem um outro salve. É pro Jair. Que não é aquele. Jair Mamed. É, o Jair Mamed. Não, é o Mamed. Não é aquele. Peso tradicional. Não é aquele, até porque aquele tá lá escolhendo um monte de gente pra participar do gabinete dele e não tem tempo pra isso. Eu prefiro o nosso Jair. Não, o Jair Mamed é o cara. Ele é o cara, foi nosso primeiro fã e único até, né, pra falar a verdade. Do extinto Bola Redonda, foi a única vez que eu tive um fã na minha vida, cara. É melhor deixar isso pra lá, Bola Redonda, de novo, porque a gente acaba falando disso e me traz lembranças... Não, vamos até falar aqui, cara. Vamos lembrar de algumas pessoas que participaram, né? Certas pessoas. Não. Mas assim, falando sério, agora a parte boa que a gente teve foi o Jair. Foi o Jair, porque por incrível que pareça, você que tá desse lado aí pode não acreditar. Mas o cara saiu da casa dele, se deslocou até uma televisão, que a gente foi fazer uma participação, que a gente já foi famoso, né? A gente tá decadente aqui no ostracismo, a gente já foi famoso, né? E ele foi conhecer a gente. Foi conhecer. Ele quis pegar a nossa mão, na mão. Quis pegar a nossa mão, dar um abraço, se apresentar, ver como a gente era fisicamente. Porque a internet era um pouco precária naquela época, ele não via tanto a gente. Tirou foto com a gente. Então a gente teve o gostinho de ter fã. Jair Mamed foi nosso fã. Então eu quero dar um abraço especial pra ele. Quero dizer que ele faz os melhores rolês de São Paulo. Ele só vai pra show da hora, pra festival da hora, pra teatro da hora. E tem amigas muito simpáticas. A gente pula essa parte aí porque... A mulher tá ouvindo. Porque eu sou um cara comprometido, eu não vou falar nada. Eu não tava te induzindo a falar. Mas... Vamos entrar no assunto que é melhor. Qual é o seu assunto? Enfim, nosso assunto é tarifas e calor humano no busão. Boa. Eu vou colocar três tópicos pra gente debater e debatendo no programa. O primeiro deles é que ontem a Prefeitura de São Paulo divulgou que vai aumentar a tarifa do ônibus no ano que vem, 2019, né? Seria 2018, 2019. Ok. Vai de R$4 vai para R$4,25. R$4,25? R$4,25. Uou! Vai ser um aumento acima da inflação, que foi de 3,63%, a inflação medida pela tabela FIPE. E vai ficar em torno de 4,14%, mais ou menos o aumento. Bom, esse é um ponto. O outro ponto. Uma pesquisa feita por um site inglês colocou São Paulo como a terceira pior cidade para os usuários de ônibus, metrô, dos modais. Não me diga. Terceira pior do mundo, só fica à frente de Bogotá e de Rio de Janeiro. Sério? Vai, cariocada, vai! Chupa, carioca. Então, enfim, esse é um outro ponto. E o terceiro ponto é a pesquisa Origem e Destino de 2017, que foi divulgada agora em dezembro de 2018, revela que o uso de ônibus, dos modais, vem caindo em detrimento do metrô, vem subindo o uso de metrô, até porque foi inaugurado uma de metrô, né? E também os aplicativos de transporte como Uber, 99, Cabify e toda essa turma aí. Bom, trazendo esses três pontos, vamos discutir um pouco sobre o transporte. Flávio Santos, você que é um cara que usa transporte. Pois é, né? Vai pra Parelheiros, vai pra Osasco, vai pra cidade de Tiradentes.
Itaquera, Indaiatuba, Exatamente. o cara usa tudo que é transporte. Verse sobre o assunto. Tá, eu quero começar falando, Luizinho, se me permite, Manda bala. sobre a pesquisa Origem e Destino. E depois chegar na questão da pesquisa inglesa que você falou. É assim, a gente aqui em São Paulo, no Brasil de uma forma geral, com uma certa razão, a gente reclama muito das coisas. Sim. E tem que reclamar mesmo. Claro. Eu acho que reclama-se muito pouco. Claro. E a gente reclama muito em boteco e reclama pouco nos saques dos canais oficiais. Sim. Mas que a gente reclama. E é um fato evidente, e você veja que contraponto que eu estou trazendo aqui. É um fato evidente que apesar do aumento da tarifa ser exagerado, e vai pesar no meu bolso, pesar no bolso de todo mundo, é um fato evidente que esses dados da Origem e Destino provam que a locomoção em São Paulo melhorou um pouquinho. Nem que seja 1 ou 2%, mas melhorou. Claro. A extensão da linha amarela e a conclusão da linha 5, ainda que os efeitos não sejam sentidos de imediato, elas resultaram nesses números que você apresentou aí. Sim. As pessoas estão abandonando o transporte. E eu vou dar um exemplo meu. Por exemplo, eu moro na cidade de Tiradentes, pra você que não me conhece, né? Apesar que eu acho difícil, porque nós somos celebridades, Opa, né? Difícil alguém não saber. BBB, rapaz. Imagina se a pessoa não sabe. Quando eu tenho que sair do centro para ir para minha casa, eu tenho a opção de pegar o Parque Dom Pedro. No Parque Dom Pedro, um ônibus para lá. Um único ônibus. No horário de pico, se gasta 1h40, 1h50, 2 horas para chegar lá. Se eu pegar o metrô, eu posso gastar 1h40 mais ou menos. Aí você fala, mas é 20 minutinhos de diferença, 10, mas faz uma diferença brutal na semana. Faz. Porque quando você pensa em 5 dias úteis de semana, não são 15 minutos. Você multiplica esse 15 por 5, são 15 minutos multiplicado por 5 de cansaço a mais. Sim. Por semana. E isso faz uma diferença brutal no sono, no seu treino na academia, É 1h15 na sua minutos. hora de estudo. Aí você fala, mas eu poderia ir ler no ônibus, mas quem disse que você vai sentado na porcaria do ônibus? Você não senta na porcaria do ônibus. Então você fica 1h40 em pé de uma maneira inútil, se cansando, suando e sabe-se lá mais o que está acontecendo. Escutem podcasts. Isso, exatamente. Podcast é uma boa. Então, assim, esses dados revelam uma pequena melhora que a gente teve em São Paulo. Por exemplo, a linha 4 amarela. A linha 4 amarela, ela atingiu lugares nevrálgicos em São Paulo. Faria Lima, Pinheiros, que era um absurdo não ter metrô em lugares assim. Sem contar na revolução que foi a linha 5. Imagina o camarada, Luiz, que sai lá do Capão Redondo, do Valo Velho, no final da estrada de Itapecerica, Rapaz. e tinha que vir até o terminal Bandeira de ônibus. Hoje o cara pode pegar um ônibus em 10 minutos até a estação Capão Redondo, vir até a Santa Cruz, fazer a baldeação e descer na Sé e descer lá em Anhangabaú. Então esses números revelam o impacto na melhora de transporte que teve. E eu vou te falar, essa pesquisa foi feita em 2017. Ou seja, a linha Lilás foi inaugurada ela inteira agora em 2018. Então você pode ter certeza que ainda vai impactar mais. Sim, exatamente. Essas linhas todas que saem daqui da região da Paulista, do centro, da Santa Cruz e vão para a Zona Sul, elas com certeza estão sofrendo esse impacto. Com certeza deve ter diminuído muito. Eu não peguei números, eu não vi números, não vi nada, alguém que tenha falado sobre isso ainda. Mas eu tenho certeza que vai cair. Visualmente, eu passei por hoje pela região ali, eu vi os ônibus bem mais vazios. E o metrô cheio. Eu dei uma olhada assim, geral nos números, não trouxe eles anotados aqui. Beleza. Mas em média, essas linhas grandes que saem do Terminal Bandeira, do metrô Santa Cruz, do metrô Vila Mariana, que vão para o Jardim Ângela e Capão Redondo, tiveram em média aí que era de 18% a 20% em número de passageiros. Então. O que já é um grande alívio. Eu, por acaso, ontem fui trabalhar em Parelheiros, né? Foi uma bela aventura, né? E eu ficava olhando no caminho os ônibus. Eu não fui horário de pico, claro. Mas eu vi os ônibus um pouco mais vazios. Não estavam vazios, evidentemente. Mas um pouco mais folgados. Sabe quando tem espaço para se mexer? Sim. Quando você tira... A verdade é assim. O parâmetro aqui em São Paulo, para você saber se o ônibus está lotado ou não, é se você tirar a mão do ferro e colocar de volta, ou tirar a mão do ferro e não achar o lugar para colocar. Esse é o parâmetro, ou o pé. Se você tirou a mão e colocou de volta, não está lotado. E isso que eu vi nos ônibus ontem. Então essa pesquisa Origem e Destino, que eu adoro esse tipo de pesquisa, Luiz. Eu gosto também. Eu gosto, locomoção, São Paulo. Eu acho que ela traz um dado positivo. E aí a gente pode falar de outra pesquisa agora, pesquisa inglesa, né? Sim, a pesquisa São Paulo inglesa. vai em terceiro lugar, é isso? São Paulo ficou em terceiro, pior, antepenúltimo, na verdade, né? Se for colocar. Essa pesquisa, eles utilizaram o aplicativo Move It, que é um aplicativo de como eu vou explicar, cara? De horários de ônibus, de horários de trem. Ele pega as viagens das pessoas, o ir e vir e tal. Então eles calcularam através desse aplicativo. É a logística do transporte. Então, eu achei estranho. Essa pesquisa tem alguns pontos dela que não vão bem. Porque os 10 últimos lugares dessa pesquisa foram só cidades gigantes. Tipo Londres. Londres ficou entre as 10 piores. Bogotá ficou atrás, Rio de Janeiro ficou em último, Salvador estava lá. E você pode me corrigir, Luiz, Londres foi o primeiro lugar a ter metrô no mundo.
Foi o isso? primeiro lugar a ter metrô no mundo. E como uma cidade dessa pode ficar tão mal posicionada? Não, com certeza. É que assim, uma das metodologias que eles usaram, foram 4, uma delas é a distância. O tempo que você, de distância, para percorrer de um ponto a outro. Cara, o Flávio acabou de falar de Parelheiros, cara. Eu conheço Parelheiros porque a família da minha esposa é de lá. Cara, para eles chegarem de lá, aqui, na Paulista, onde a gente tá gravando, são 3 horas. São 3 horas. 3 horas de você sair de lá de ônibus, trem, metrô. Então, cara, não tem como, é uma cidade gigante. Londres também é uma cidade gigante, Rio de Janeiro é uma cidade gigante. Agora, concordamos que alguns outros pontos que eles usaram faz sentido. Por exemplo, o tanto de baldeação que você tem que fazer até chegar ao seu lugar. Realmente, isso é uma coisa a se pensar. O tempo de espera que você aguarda por um ônibus e o tempo de espera que você fica dentro desse ônibus, metrô ou qualquer lugar, qualquer transporte modal que eles estão divulgando, trem também. E tem um outro site que eu peguei alguns dados que coloca o trânsito, né? Só divulga o trânsito. São Paulo é o 4º lugar, com o 4º pior trânsito do mundo, ficando atrás de Los Angeles, Moscou e Nova York. Cara, São Paulo é uma cidade gigante, é difícil não ficar entre os 10 primeiras, é difícil mesmo. Mas enfim, dá pra se colocar aí um comparativo que nas 10 piores colocações tem umas 4 cidades brasileiras. Então tem um quê aí alguma coisa não tá certo. Porque ó, Brasília tá ali, eu li, Salvador está ali, São Paulo e Rio de Janeiro. E hoje, Recife não entrou, mas eu já ouvi falar que Recife tem um trânsito terrível também. Bom, é um ponto. E aí, junta tudo isso, a prefeitura vem e me divulga que vai aumentar a passagem de ônibus para 4,25. Quer dizer, eu não sei, eu acho que a gente tá sendo roubado. Não é, Flávio? Diga aí, fala alguma coisa aí, porque olha, eu estou muito pé da vida. Tá indignado, ficou sem voz agora. Tô pé da vida, vou colocar até a musiquinha do pé da vida. Mas eu penso o seguinte, vocês aí do outro lado não queiram me linchar por isso. Eu acho que o preço da passagem, ele tem que ser majorado, tem que ser aumentado. Mas não porque eu acho que o sistema de transporte seja bom e eficiente. Sim. Porque a gente tem o custo Brasil. Claro. E aqui em São Paulo o custo Brasil é muito maior. Então o custo da tarifa nada mais reflete do que a falta de estrutura e a falta de ordenamento da cidade de São Paulo. Então por que a tarifa é 4,25? Porque, por exemplo, o Luiz falou de Parelheiros. Sim. Cara, imagina quanto um ônibus roda para sair do centro para chegar até Parelheiros. Porque uma coisa que você conversa com qualquer cara que trabalha no transporte, muita gente pensa que tem uma linha circulando da Bandeira até Parelheiros, uma linha entupida de gente. Sim. Ou saindo daqui até Itaim Paulista, entupida de gente é lucrativo, não é tão lucrativo assim. Porque ao mesmo tempo que o cara carrega muita gente, geralmente a pessoa que mora na periferia, ela pega o ônibus no centro e não desce no meio do caminho. Então o ônibus fica a viagem inteira lotada, não renova o passageiro, ou seja, não tem novos pagamentos de passagens e o custo do diesel é enorme. Sim. Para o cara ir de Parelheiros, de ônibus, a empresa de ônibus até de Parelheiros e voltar, você pode colocar uns 80 quilômetros. Sim. 80 quilômetros é quase Campinas. Sim, sim. E carregando um monte de gente, arrebentando a suspensão do ônibus. Porque a estrada é boa pra caramba, nossa, a avenida é maravilha. Nossa. Usando a caixa de câmbio. Alguns são automáticos, ok. Mas você imagina o gasto que tem a empresa de transporte. Claro que eu não preciso defender a empresa de transporte, porque eles têm advogados muito caros para isso. Mas o custo da tarifa, ela reflete a falta de ordenamento na cidade. Eu não concordo com o valor, vai pesar para mim, vai pesar para o Luiz, vai pesar para você, vai pesar para todo mundo. Mas um fato é que ela nada mais é que um reflexo da nossa situação social e urbanística aqui de São Paulo. Agora, só falando da pesquisa de novo, Luiz. Volta lá. Eu acho que essa pesquisa ela peca porque ela não criou um coeficiente. Precisava se criar um coeficiente, não um coeficiente eleitoral, igual a gente tem aqui no Brasil, que ninguém entende porra nenhuma. Não, deixa aquilo de lado. Aquilo ninguém entende, cara. Tira isso de lado. Você lê aquilo 1 milhão de vezes e não entende. Tira isso de lado. Mas assim, você não pode colocar no mesmo balaio Cuenca, que é muito elogiado aqui na pesquisa, por exemplo. Foi segundo melhor cidade do mundo pra isso, cara. E eu não duvido que seja boa. Cuenca no Equador. Lá, mas é muito mais difícil você elaborar um sistema de transporte eficiente em São Paulo do que em Cuenca. Com certeza. São outros desafios. Com certeza. Por exemplo, a gente falou de tamanhos de cidades. A maior cidade do Brasil é Altamira do Pará. É maior até que São Paulo, em área. Sim, sim. Altamira não apareceu aqui. Sim. Por quê? Porque Altamira não tem a potência econômica claro de Sorocaba. Sorocaba apareceu na pesquisa. Sim, São José dos Campos apareceu na pesquisa. Então isso é um dado que não foi levado em conta. É o trânsito, ok. Mas será que esse trânsito também... Olha que coisa contraditória que eu posso estar dizendo aqui pra você. Parece contraditória, mas não é. Será que não é um reflexo da pujança da cidade também? Da qualidade de vida que a cidade tem? Sim. Da locomoção que a pessoa faz? Sim. Então o trânsito aqui não pode ser avaliado como número frio, absoluto e cabal, fechado. E tem várias coisas aqui atrás desses dados de trânsito. Então acho que a pesquisa peca por não criar um coeficiente, mas como o Luiz disse, muito sabiamente, ela é um reflexo, é um quê da realidade que a gente tem aqui. Claro.
Então a gente não tem que ficar ofendidinho, magoadinho, não, porque o Brasil ele é uma tragédia urbanística. Sim, sempre. Tem seus defeitos, tem qualidades, mas para mim hoje o grande desafio do Brasil é o desafio urbanístico. Você falou de Cuenca, só para comparar, Cuenca tem aproximadamente 1.200.000 habitantes. Nice, da França, ficou em primeiro lugar nessa pesquisa, Cuenca foi o segundo. Nice, se eu não me engano, é 2,5 milhões a 3. Eu peguei os números todos de cabeça, não... Comparação. Londres deve beirar uns 10, 12 milhões. São Paulo, 30. Juntando tudo, 30 milhões. Então, cara, é complicado. É complicado. Não é fácil você fazer um transporte público para 30 milhões de pessoas espalhadas aqui numa área grande. Grande São Paulo é muito grande. Mas, sim, tem um reflexo, porque de 4 cidades brasileiras que estão entre as 10 piores, e você pega uma cidade sul-americana que está em segundo lugar, que é Cuenca, alguma coisa tem. É claro que tem, a gente sabe que tem. Os ônibus refletem na pesquisa da origem e destino. Os ônibus estão sucateados. Temos alguns ônibus muito bons, é verdade. O Flávio falou, tem ônibus que hoje é automático. Você tem ônibus lá que você carrega seu celular, tem ar-condicionado. Mas, cara, isso é, sei lá, 10% dos ônibus, 15%, olhe lá se for isso. Eu vou te falar a verdade, em São Paulo, eu sou um cara que ando bem de ônibus em São Paulo. Claro, eu não estou morando mais em São Paulo, mas eu continuo vindo direto para São Paulo. Hein? Eu estou em Indaiatuba, que aliás não apareceu nas pesquisas. Estou muito pé da vida que Indaiatuba não está nas pesquisas. Mas depois eu vou conversar com os ingleses lá, a gente vai trocar uma ideia. Voltando, você compara o metrô, que tem ar-condicionado. O metrô, boa parte do metrô hoje é ar-condicionado. Anda bem, apesar que todo dia tem um problema no metrô. Mas ainda assim as pessoas preferem o metrô do que o ônibus, e não à toa. Tá caindo o uso de ônibus e tá aumentando o uso de metrô. A questão agora é como que São Paulo vai lidar com isso. Se o metrô está aumentando, recebendo mais gente, e os ônibus estão diminuindo, tem linhas que hoje se sobrepõem ao metrô. Como eu estava falando, a linha Lilás, que foi recém-inaugurada, tem várias linhas que vão pela Avenida Ibirapuera, que vão pela Avenida Diniz, Santo Amaro, que é onde o metrô está passando por baixo. Ou seja, qual vai ser o planejamento disso daqui para frente? Há um planejamento? Ou vão aumentar a tarifa só e vamos que vamos. Aliás, eu vou me associar ao movimento Barriga Livre. Vou pintar a barriga do Brasil, a bandeira do Brasil na minha barriga e vou pra Paulista agora. Tô indo lá já, tô indo agora. Vamos lá. Ai. Olha, Luiz, você falou da barriga livre aí. Barriga livre. E, cara, eu acho que a gente tem que discutir soluções também agora. E a solução do transporte, ela não passa exatamente pelo transporte. Ela passa pela maneira como as pessoas se distribuem na cidade. Sim. As pessoas estão concentradas na periferia. E a gente, por exemplo, agora está na Casper Libero aqui. Está na Casper Libero no mesmo prédio. Tem o Unip, tem o Objetivo. A gente está falando, não foi patrocinado por eles, viu, gente? Está dando um boi aí para eles. E aqui embaixo tem um teatro muito bonito. E ali, é verdade. Então, num espaço aqui de, sei lá, 50 metros quadrados, tem 4 instituições de ensino e cultura. Sim. E as pessoas, e certamente as pessoas que estão circulando por aqui vêm de longe, pegam o metrô, pegam o trem. Então, para a gente melhorar a questão do transporte, a gente tem que distribuir melhor as habitações por São Paulo. E ainda que tímido, é uma coisa que tem acontecido aqui em São Paulo, o centro está sendo repovoado aos poucos. Inclusive, eu vou morar no centro a partir do ano que vem. Eu sou testemunha disso. Aí sim. Estou ostentando aqui, não querendo aparecer, né? Aí sim, hein? Então, é um movimento que precisa ser intensificado. Eu conheço gente que saiu da periferia, está morando no centro, por meio de habitação social, por meio de CDHU, Coab, mas ele é muito tímido. Sim, bastante. Então, não há meio de transporte, gente. Não adianta fazer milhares de linhas de metrô, de trem, de ônibus, para transportar 10 milhões de pessoas que moram na periferia todo dia para o centro e depois as pessoas voltarem para casa. É mais fácil você povoar o centro. Você anda, por exemplo, numa avenida como a Presidente Wilson, na Moca, o Luiz deve conhecer, muita gente deve conhecer, só tem lugar vazio ali, cara. Tem terrenos enormes ali. Um monte de galpão vazio, não tem mais nada ali, vazio. Muita empresa que faliu. Tem uma Lorenzetti ali, tem uma Arna aqui, mas o resto é um monte de terreno vazio. Por que tem aquela porcaria de um monte de terreno vazio e não se faz empresa de telemarketing ali? Ou não se faz prédio de habitação? Boa. Ou não se faz grandes condomínios sociais ali? Por que não? Sem esquecer que a Presidente Wilson ela é paralela à linha do trem que é a antiga Santos Jundiaí, né? Exatamente. Então tem estação de trem ali, à vontade, dá pra você chegar tranquilo. E eu citei a Presidente Wilson porque até uns 10 anos atrás
existia a ideia de criar um projeto habitacional. Sim, é verdade, é verdade. O Luiz deve se lembrar disso. Sim. E como, pra variar, morreu. Ali na Barra Funda também. Isso, como tudo que aparece aqui morre, né? Morreu. Então, acho que pra gente solucionar isso, a gente tem que colocar a barriga de fora, escrever barriga livre, colocar barriga bandeira, livre, bandeira do Brasil. Colocar, escrever na bunda, colocar a mulher pelada aí escrevendo as coisas, né? Que sempre chama atenção, mas mais do que isso, tem que pegar as pessoas pra tirar da periferia e colocar no centro. Eu acho desumano, tô falando porque eu fui em Parelheiros, outros fiquei impressionado. É desumano o cara morar em Parelheiros. Não, é desumano. O cara não pode estudar e trabalhar morando em Parelheiros. Bom, eu acho que uma das coisas que essa pesquisa inglesa colocou pra gente, a gente comentou que realmente a distância tem que ser levada em conta, é uma coisa que... Mas assim, acho que é a qualidade de vida, né? Uhum. Você ficar 2, 3 horas dentro do transporte público por dia, aí sim, ficam 2, 3 horas, sim. Se você não fica, boa, cara, você tem sorte. Uhum. Muita gente fica 2, 3 horas dentro do transporte público pra ir e mais 2, 3 horas pra voltar. Não é de maneira confortável. Não, que maneira massacrado. É o que a gente tá falando aqui, você tá em pé e tal, não sei o que, escutem podcasts enquanto isso. Isso, exatamente. Mas é isso, cara, é isso. Então é qualidade de vida. São Paulo sempre foi desordenada, né? Vamos combinar que desde o início da história de São Paulo foi tudo desordenado. Rio de Janeiro muito mais ainda. Nossa, os morros lá, os morros, tudo é uma... Nossa, aquilo lá é um... Baixada Fluminense. E não, cara, e não tem muito o que fazer. Em São Paulo sempre se disse que o centro tem que ser reabitado, o centro tem que ser reabitado. Sim, tem que ser. Só que a gente não pode também o movimento que tem ocorrido, que é a gentrificação do centro. Você está abrindo lá prédios, vai começar a ser construído prédios de luxo. Então, quer dizer, quem vai morar no centro serão os ricos. Que a gente não usa transporte. Não, gente que não usa transporte. Ou seja, não vai aliviar em nada a questão do transporte. Cara, quem tá em Parelheiros vai continuar em Parelheiros. Exatamente. Quem tá no Grajaú vai continuar no Grajaú. Vai continuar no Grajaú, Cidade Tiradentes, Itaquera, Tremembé, Indaiatuba. E vamos continuar assim. Mas é verdade, cara. É verdade isso que eu tô falando. Realmente, é complicado. E reflete sim na passagem do ônibus. O que o Flávio falou é verdade, reflete. Não tem como, cara. Eu conheço, como eu falei, a família da minha esposa é da região. Cara, é longe. E tem lugares lá que não tem asfalto. E o ônibus passa por lá. Bom, enfim, acho que é um tema pra gente discutir, conversar, colocar a barriga pra fora, pintar a bandeira do exatamente. Brasil. Se você quiser colocar outras partes suas, não me interessa o que você quer colocar. Fica a seu critério. Fica a seu critério. A gente não tá estimulando ninguém. Se quiser pintar o mapa mundi da bunda pra descobrir onde fica o negócio do... Nem deixa pra lá, não vou falar não, porque é palavrão e tem crianças ouvindo. Diga lá, Flávio. Não, eu ia só terminar falando uma coisa, eu sei que a gente tá encerrando já, Luiz. Estamos nos estertores, ou no crepúsculo. Como diria o Fiore Gilhote, hein? Agora gastei, né? O transporte, a gente fala muito do transporte, é lotado, a gente faz piada, faz meme, mas o transporte, ele determina até o destino da pessoa. Sim, o destino de vida da pessoa. Mas Às vezes você na sua casa aí, você que tá na sua casa nos ouvindo, no transporte, pela campanha que o Luiz tá fazendo de ouvir no ônibus podcast. Isso aí. Às vezes você não cursa uma faculdade boa porque fica inacessível pra você. É verdade. Você não frequenta uma peça de teatro boa. É verdade. Porque da sua casa até o teatro são 2 horas. É verdade. Ou você tá tão cansado no domingo e no sábado que você não quer sair de casa. Como acontece comigo às vezes, eu quero ficar no sofá no domingo. Como é que você vai frequentar um teatro assim? Ou uma boa sala de cinema? Ou uma boa exposição? Então o transporte ele interfere na qualidade de vida e determina até os rumos da sua vida. Sabe, é um negócio que a gente brincou aqui e tal, mas exige uma reflexão séria, porque é questão de saúde pública, saúde mental, qualidade de vida e uma questão de destino que você vai dar para sua vida, destino educacional e profissional. Eu acho que a gente só não falou de um detalhe aqui, que são os aplicativos de transporte. E eu tenho para mim que esse detalhe é o que está revolucionando e é o que vai revolucionar o transporte nas grandes cidades. Eu muitas vezes deixei de sair da minha casa, e olha que não é um lugar longe, é a região de Sacomã, tal, nunca foi um lugar longe, onde eu morava, né? Porque hoje eu moro em Indaiatuba. Chupem. Isso aí. Mas muitas vezes deixei de sair de domingo, porque o transporte era horrível. Hoje eu saía tranquilo com o Uber, com o 99, com o Cabify, com qualquer outro que tem aí. É uma revolução, a gente está vivendo essa revolução. O metrô também é um ponto. Normalmente eu faço isso, vou do metrô, pego Uber pra casa, Uber de casa, melhor combinação que tem. Melhor combinação. Então a tendência realmente é que os ônibus comecem a perder esse status de ser sempre o primeiro lugar no transporte de São Paulo. Quer dizer, muita gente percorre a pé também. O primeiro lugar é percorrer a pé, segundo lugar são os ônibus.
Mas a tendência é que mude sim, e acho que é uma grande revolução que a gente vai passar nos próximos anos. Certo, Flávio? Certíssimo. A tendência do ônibus, além de perder passageiro, você falou que em Parelheiros não tem rua com asfalto. Tem os lugares lá de terra. A tendência do ônibus é a tendência dos lugares no futuro. Sim. O metrô, o trem fazia as grandes ligações e o ônibus fazia a função capilar. Sim. De ligar o detalhe, ligar a rua de terra, ligar o morro, ligar aquele lugar que ninguém consegue subir. Então, uso de bicicleta é um negócio que subiu também na pesquisa, como foi apontado aí. E também a gente tem que citar aqui esses aplicativos de transporte de bicicleta. A Yellow, sim, do Itaú, sim. sabe? Eu tenho andado, eu circulo bastante pela cidade por questão profissional e eu vejo muita bicicleta da Yellow por aí. E do Itaú. Eu nem sei direito como funciona, eu vou confessar. Eu sei que tem um aplicativo lá e tal, sim. Mas eu vejo elas aí paradas no canto, aí no posto de gasolina, em prédio. E pelo que me parece, é só ir lá e pegar. É isso, né? Você se cadastra, vai lá e pega. Você pega o aplicativo, você vai pagar R$1 por cada 15 minutos de uso da bicicleta. E tem as patinetes agora também. Exatamente, se eu não motorizadas, me engano, são? Se eu não, desculpa, não São entendi. motorizadas? Motorizadas, motor elétrica na verdade, né? São elétricas. Você paga acho que R$3 pelo uso e 50 centavos a cada 15 minutos. Só que ainda é um espaço muito fechado da cidade, é claro, na região da Playboyzada, da Faria Lima, Berrini, Paulista. Por enquanto é isso. Mas é outra tendência. É uma ponta é outra de uma tendência, revolução que pode estar acontecendo. E aí temos que dar o braço a torcer ao Haddad, que colocou várias ciclovias, ciclofaixas. Foi mal compreendido. Mal compreendido, que eu concordo que muito lugar que ele colocou não precisava, mas é a tendência. Gente, a tendência é essa. A ciclovia que ele fez a Bento Guelph é assustadora. Não. É aquela ciclovia da morte. Eu sei que é no meio ali. Não, né? olha, quando eu vou pra minha casa, eu passo na esquina daquela ciclovia. Aquilo é assustador. Tem coisas... É assustadora. Mas a ideia é boa, cara. A ideia é boa. É só pra pegar o gancho do Haddad. O Haddad é o cara que tem boas ideias e péssimas execuções. A verdade é essa. Ele é um cara moderno, um cara antenado. Só que eu concordo com isso, cara. Mas as execuções das ideias são horríveis. Concordo. Horríveis. O cara fazer a ciclovia daquela é medonho. Mas enfim, eu acho que é o começo de uma revolução. Sim, começo de uma mudança. É muito pouco tátil ainda pra gente sentir. Mas é uma coisa que tá mudando. Eu acredito no futuro melhor. Sim. Eu acredito que a coisa tá mudando aos poucos. E eu acho que daqui a 10 anos a gente vai ter uma cidade muito diferente. Também acho. Menos poluída, a pessoa caminhando mais na rua. A Paulista, a gente tá na Paulista aqui. Também acho. Paulista de domingo fica sem carro nenhum. É verdade, fecha uma Paulista. A gente tá no lugar aqui, tá passando por uma revolução. No começo todo mundo xingava, vem no domingo mesmo que tá lotado. Lotado é sucesso. Lotado. Então a cidade tá clamando por mais bicicleta, mais viagem a pé e mais metrô. É isso, Luiz. É isso aí, gente. Beleza. Fechou por hoje? Vamos fechar, cara. A gente vai pra casa já? Daqui a pouquinho vai tomar uma já? Tomar umas duas ali. Tem uns botequinhos legais. Vou sair com a bandeira. Opa, tem uns negócios bacanas. Vou sair com a bandeira do Brasil na barriga lá gritando fora todo mundo. Vou gritar pelo Bolsonaro, pelo Lula. Agora cá entre nós, você pintaria Lula livre na sua barriga? Não sou louco, não quero morrer. Você é louco, não quero morrer, cara. E Bolsonaro mito? Cara, não, porque eu nunca vi. Cara, eu sou isentão, velho. Eu sou isentão. Pode me xingar, eu sou isentão. Era pra eu ter trazido algumas dicas culturais, mas eu fui tão corrido que eu esqueci. Próxima semana nós teremos. Aliás, teremos programa na próxima semana. Sim. Vamos fazer. A gente não tem o tema. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.